Tanacão, e que virada maluca que aconteceu em todo o cenário. Primeiro a gente teve Palmeiras dando um vlau no Botafogo. Ai, verdão, só me dá alegria. E agora está acontecendo a mesma coisa com o Ibovespa. Tava triste depois de uma semana massatado, principalmente por conta da fala do Lula e depois seguida da entrevista do Haddad, que até agora, inclusive, não definiu a meta. E esse é o momento, abre o olho, Tanacão, porque o Brasil ainda precisa de algumas coisas para, de fato, os investidores, principalmente os gringos barra institucionais aqui do Brasil, terem mais confiança para poder investir aqui nas nossas terras tupiniquins. Então a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer, porque tem muitas casas já revisando a projeção do Ibovespa. Ontem, feriado aqui, dia de finados, só que a Bolsa acordou, ressuscitou a Bolsa de Valores. Para quem não sabe, dá para você acompanhar a Bolsa de Valores daqui do Brasil, só que lá nos Estados Unidos. O EWZ tem quase a mesma composição do Ibovespa, então todo mundo fala que é o Ibovespa dolarizado. Ele subiu quase 3% só ontem. Aí todo mundo estava numa expectativa muito grande de que isso aconteceria hoje também no Brasil. E não é que aconteceu. E não foi só aqui no Brasil. Ontem as bolsas dos Estados Unidos, da Europa, todas subiram. E hoje, como eu falei para vocês, aconteceu a mesma coisa. Nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil também. Aparentemente o mercado foi tomado por um ânimo um pouquinho maior por conta da fala do Jerome Powell, nosso Serginho Groisman, que soltou a ata do Fed. Na ata veio um detalhezinho questionado sobre o fato das pesquisas mostrarem que é bem provável que ele ainda tenha que subir meio ponto percentual ainda lá nos Estados Unidos. Ele falou que pesquisa não é resultado, não é garantia de nada. Então, isso o mercado entendeu. O mercado é safado, só pega informação que lhe convém. E, obviamente, todo o mercado ficou muito animado porque, aparentemente, novamente, vou falar, é o fim da alta de juros nos Estados Unidos. Então o Fed manteve a taxa de juros lá nos Estados Unidos nessa banda entre 5 e 25. E aí é um dos sites que eu mostro para vocês. O vídeo que eu fiz das 5 bolas de cristal para que você consiga tentar antever minimamente o mercado. E esse site é um deles. E lá sim tem essa previsão de que 95,4% esperam que a taxa de juros vá ser mantida e não precise aumentar. E o que culminou, né, no Tesouro americano, deu uma queda bastante forte agora, porque de fato acaba se tornando menos atrativo agora. Tá meio que quem comprou, comprou, quem não comprou, talvez tenha outras oportunidades melhores agora para poder comprar. E aí acabou meio que essa corrida de dinheiro lá para os Estados Unidos. Mas ainda assim acabou interferindo no preço do dólar também, que caiu bastante hoje. Chegou a 4,88 nesse momento que eu tô fazendo o vídeo para vocês agora. E o DXY, que é o que mede o dólar versus uma cesta forte de moedas, forte tipo o Ramondino e o Cibu, que estão competindo hoje inclusive. E o dólar tá perdendo essa batalha agora. E aí o dólar baixo, essa manutenção de taxa de juros lá nos Estados Unidos, mais o dado que saiu hoje do payroll, que veio abaixo do esperado pelo mercado, que estavam previstos até agora 180 mil vagas, né, de empregos, porém foram criados 150 mil vagas de emprego em outubro. Isso quer dizer também que a economia americana mostra agora sinais dessa taxa de juros mais elevada por mais tempo. Mesmo assim, Jerome Powell sempre reforçou essa preocupação ainda da economia americana, ainda está pujante, feito um cavalo manga longa, manga larga. Eu sempre falo desse paradoxo, né? O desemprego é uma desgraceira. A única coisa que muda todo o país, de fato, são os empregos. Só que quando a inflação está muito alta, né? E aí o Banco Central tem que subir a taxa de juros seguidamente. Um dos sinais que está baixando a febre é o emprego acabar não aumentando ou vir menos do que o esperado, né? Cresceu um pouquinho o desemprego nos Estados Unidos, o que é ruim para quem está procurando emprego, obviamente, mas lá nos Estados Unidos também o pessoal dá uma migué. O pessoal não gosta de trabalhar muito lá, não. Só nós, imigrantes, que vamos para lá. E aí a gente trabalha assim, feito uma vaca doida por lá também. E aí isso fez com que todas as bolsas, de novo, de todo mundo subissem. Inclusive o Ibovespa chegou a bater 3% de alta. Você vê aqui o S&P subindo, Dow Jones subindo, Nasdaq, o Russell 2000, que é considerado o índice de small caps, lá nos Estados Unidos também. Todos eles subindo muito. E aqui no Brasil, não só Vale e Petrobras, que estão carregando sem
todo o Ibovespa durante um tempo, subiram um bocadão, ajudando a alavancar ainda mais essa alta, junto também com as varejistas, que dando sinais claros de que tem uma queda bastante forte na Selic por vir, segundo a ata do Copom também, está garantido já esse próximo corte de 0,5 pontos percentuais. E aí as varejistas também deram essa brauseada que vocês estão vendo aí na tela. E aí, esse ponto é o ponto alto do vídeo, tá? No momento, abre o olho aí e pode também até dar uma relaxadinha, vocês estão ligados aonde. Por quê, Brasil? Porque as casas já estão revisando para cima o potencial do Ibovespa. XP soltou um relatório primeiro falando que, de fato, o preço sob lucro do Ibovespa está muito abaixo da média histórica e por isso eles acreditam que ainda tem bastante espaço para o Ibovespa subir e deram 136 mil pontos até o final de 2024. Traçaram basicamente 3 cenários, né? Um ruim, pessimistazão, chegava a mais ou menos a 101 mil pontos, aí o outro ok, chegaria a mais ou menos 110 mil pontos e o topzera que chegariam a 136 mil pontos e o ultra topzera a 154 mil pontos. Aí eu acho mais difícil, né? Mas isso pode acontecer sim, né? Lembrando que o Brasil, apesar dos pesares, nós não temos a pior situação que está acontecendo no mundo hoje, que é essa tensão geopolítica, né? Então o Brasil fica fora desse cenário. Podem sim trazer capital para cá, como o Guedes já dizia 2 anos atrás, que o Brasil estava fadado a dar certo se só fizesse o básico, porque o dinheiro, principalmente dos emergentes, não tem muito para onde ir. É só para nós lá. E estamos aqui, ó, voando baixinho, de leve, né? Às vezes dá umas capengadas, mas às vezes não tem opção, não tem opção. Os caras precisam destinar recursos para outros lugares, já que os Estados Unidos também a taxa de juros ainda está muito. Já que a taxa de juros também não vai subir tanto mais por lá. E aqui no Brasil a gente já está o contrário. A gente começou a cortar os juros muito antes de todo mundo. A Europa e os Estados Unidos ainda estão mantendo os juros lá na parte de cima. Só que a gente sabe que a gente é frágil. Aquela relação sempre que eu falo para vocês é o peido e a diarreia. Deu peido nos Estados Unidos, aqui com certeza é diarreia. E o BB também soltou um relatório falando que está com previsão do Ibovespa no final de 2024 a 131 mil pontos. Então, todo mundo ficou um pouquinho mais otimista agora. Todo mundo ficou um pouquinho mais otimista agora. Só que, Brasil, vai o segundo momento, abre o olho, pontos que a gente precisa ficar ligeiro, né? E ficar muito ligado para não chorar no banho depois. A gente tem ainda a definição do orçamento, né? A gente não tem nenhuma definição pro ano que vem, não tem meta. Hoje o Lula também falou que dinheiro bom é dinheiro em obra, né? Então ele não pretende economizar e nem cortar gasto, como ele havia falado. Então a gente ainda vai ter que ficar com esse negócio aqui atrás da orelha no radar. Então essa empolgação que veio aí dos Estados Unidos e graças a Deus também deu bom do lado de cá, a gente tem que ficar ligeiro ainda por conta disso. O segundo ponto é a guerra que está acontecendo ainda em Israel. Está muito triste, no dia saem vídeos horríveis e aparentemente não vai escalar mais essa guerra. Mas guerra é guerra, né? Acontece uma coisa e explode tudo. Isso é um estalo de dedo para tomar conta do mundo todo e ser de fato a terceira guerra mundial. Tomara a Deus que isso não aconteça, mas pode acontecer e tem que estar no radar do investidor, sim. Por quê, Brasil? Porque é o seu dinheiro. Quanto dinheiro está na sua continha, bonitinha ali, teoricamente é seu, né? Se você tiver abaixo de 250 mil. Quando você coloca em uma ação, em uma empresa, em um fundo, ele é seu, mas você já está sujeito a toda a flutuação de mercado. Então, muito cuidado com novos aportes. Procurem sempre empresas, Brasil, aquela que vocês estão com um sonho bonitinho e já vão estudando qual vai ser o preço-alvo de vocês, para de repente botar ordem fantasma, para de repente fazer uma venda de put para que você consiga comprar no preço que você quer, gerando dividendos sintéticos do mesmo jeito. Porque, Brasil, o mundo ainda está muito tenso e o Brasil também. Então, não se esqueçam disso. Não se empolguem tanto, não fica aquele medo maluco, né? De falar, meu Deus, fiquei de fora disso, que é o famoso FOMO. Então tenham paciência que oportunidades surgem sempre, bolsa tem todo dia, tirando os feriados. E aí você consegue, obviamente, chegar no melhor momento e ir aportando na ação que você quer. Lembrando que a gente não está mais de 1% por mês agora, né? A gente não consegue ganhar mais de 1% por mês agora colocando 100% Tesouro Direto ou 100% na conta no Nubank. Agora você tem que começar já, ó, começar a se coçar para achar boas oportunidades em pré-fixados, em IPCA+, também para quem gosta de renda fixa. E nas ações, sempre é bom ter essa listinha da sua bucket list de ações e aproveitando à medida que tenha certa volatilidade, você fazendo essas compras
pontuar, Sanacão. Se você estiver confuso, sem saber o que fazer, aproveitar a marcação a mercado também, que vai bombar agora também, graças a Deus. Tem muita coisa para nós estar ganhando já, um monte de dinheiro, graças a Deus, amém. A minha equipe vai estar à disposição de vocês. Acima de 40 mil reais na EQI Investimentos, você consegue uma assessoria adequada para o seu perfil, para você conseguir cuidar melhor do seu dinheiro totalmente de graça. Vai estar o link aqui embaixo, quer ajuda com a assessoria, e minha equipe liga para você. E o último recado é para o Tanacão, que está mais pessimista e agressivo ao mesmo tempo, que aposta na baixa das ações. Vou deixar aqui para vocês um vídeo topzera que eu fiz sobre 7/8 ETFs. Dá para você apostar contra os Estados Unidos, contra temáticos, semicondutor, por exemplo, contra o Brasil também e ganhar 2, 3 vezes mais. São os ETFs inversos alavancados. Beijinho no free de canal de vocês, Medeiros Minha Barra, investindo com Sara,